No vídeo de hoje, eu vou te mostrar ponto a ponto quais são as diferenças entre a versão atual vigente da NR1 e o novo texto, a nova redação que entrará em vigência em 26 de maio de 2025 da NR1 com relação ao aspecto de avaliação, a abordagem de avaliação de riscos no PGR. Olá, eu sei que você quer ir logo para o conteúdo do vídeo, mas antes disso, deixa eu me apresentar se você ainda não me conhece. Meu nome é Alessandro, sou técnico e engenheiro de segurança do trabalho e atuo no mercado de SST desde 2011 e sou seu amigo consultor aqui na EDL. Se você gostar desse vídeo, eu te peço gentilmente que deixe um like para fortalecer o nosso canal, e se aparecer aí a opção de hypar o vídeo, te peço gentilmente também que dê alguns pontos ao nosso canal para ajudar o YouTube a recomendar o nosso canal para mais pessoas. É só isso que eu te peço e vamos lá para o conteúdo do vídeo. Antes de ir para o conteúdo do vídeo, se você não sabe do que é que estamos abordando aqui nesse vídeo, a NR1 ela está atualmente com dois textos, duas redações, uma que está vigente até o dia 25 de maio de 2025, e outra que vai entrar em vigência a partir do dia 26 de maio de 2025. Então, essas diferenças que eu vou trazer aqui, tópico a tópico, com relação às mudanças, às alterações que sofreu desse texto que está em vigência, que logo vai ser o texto antigo, e o novo texto que entrará em vigência a partir de 26 de maio, são relacionadas apenas ao tópico de avaliação, né, de critérios para a avaliação dos riscos, que é justamente o tópico que eu vou te mostrar aqui, que é justamente esse tópico aqui, 1.5.4.4, avaliação de riscos ocupacionais, tá bom? Então, a gente vai se ater apenas às alterações que sofreram nos subtópicos aqui desse tópico, tá? Lembrando que teve outras modificações também em outros tópicos da norma, por exemplo, plano de ação e outros tópicos específicos, mas a gente vai se ater nesse vídeo apenas a estudar as modificações relacionadas a avaliações de riscos ocupacionais. E para nos ajudar nisso, eu também criei um material que também vou deixar disponível aqui no link, na descrição do vídeo, vou deixar um link para você baixar esse material aqui também, caso você queira consultar posteriormente os itens que foram alterados, né, que teve modificação. Então, para te ajudar e para me ajudar também na elaboração desse vídeo aqui, os textos que tiverem com fundo amarelinho significa que ele mudou de local, ele não sofreu alteração, mas ele mudou de local na organização ali do texto, na norma. Os fundos brancos significa que aquele texto continua igual, as duas versões, a versão que está em vigência até dia 25 de maio e a versão que entrará em vigência a partir de 26 de maio. E o texto com fundo verde significa que ele não existia na versão anterior, ele foi acrescentado. O texto com fundo azul significa que sofreu alguma alteração nessa nova versão, e o texto com fundo vermelho significa que ele foi excluído. Então, vamos lá. Então, aqui, para você entender, no canto lado esquerdo está a redação, que está em vigência até 25 de maio de 2025, vai ser logo mais a redação anterior. E do lado direito está o texto que entrará em vigência a partir de 26 de maio de 2025, que a gente vai chamar de novo texto, nova redação, tá? E lembrando que a gente está abordando apenas os aspectos relacionados a esse tópico aqui, 1.5.4.4, que trata da avaliação de riscos ocupacionais, tá? Esses primeiros três tópicos aqui, três subitens, eles continuam iguais, tanto na versão que está em vigência até 25 de maio, quanto na nova versão que entrará em vigência a partir de 26 de maio. Primeiro subitem, 1.5.4.4.1, diz que a organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos, de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. Ou seja, de forma bem geral aqui, está informando que toda organização deve avaliar os riscos ocupacionais e os perigos relacionados nas suas atividades, nos seus estabelecimentos, como forma de adotar medidas de prevenção desses riscos. Então, esse texto não sofreu alteração, tanto na versão antiga quanto na versão nova que vai entrar em vigência, está igual. Segundo subitem, 1.5.4.4.2, também continua igual nas duas versões. Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, que é aquela gradação de risco que a gente faz utilizando normalmente a matriz de probabilidade com severidade. Determinado pela combinação da severidade
das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade da ocorrência, ou seja, é aquele cruzamento que a gente faz entre probabilidade e severidade, e aí identifica o nível desse risco. Então, esse texto também continua igual nas duas versões. E o último subitem, 1.5.4.4.2.1, também continua igual, que diz que a organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação, ou seja, deixa aberto aqui para a organização escolher, selecionar qual é a ferramenta e técnica que ela vai utilizar para fazer a avaliação dos riscos, e essa técnica desde que seja adequada ao risco e à circunstância que ela vai encontrar na avaliação. Normalmente, o mais comum é a gente utilizar as matrizes de riscos, que aí podem ser, tem diversas matrizes, pode ser uma matriz 3x3, pode ser uma matriz 4x4, ou pode ser uma matriz 5x5, como é o meu caso. Eu costumo usar a matriz 5x5, eu gosto mais da matriz 5x5. Mas os profissionais utilizam matrizes diferentes e também matrizes com grandeza diferente também, 3x3, 4x4, aí fica a critério da empresa. Então, esse item também não sofreu alteração. Já a partir daqui, a gente já começa a ver as alterações, né? No texto anterior, esses subitens aqui não existiam. Na verdade, esse subitem aqui primeiro não existia. Esse aqui, ele apenas mudou de lugar. Já existia na versão anterior, a gente vai ver lá no final, que ele estava lá no final do tópico, mas aí ele veio para cá, para o meio do texto aqui, desse tópico, mudou de lugar, por isso que ele está aqui, o item 1.5.4.3, com a corzinha de fundo amarela, né? Que diz que após a determinação dos níveis de risco, os riscos ocupacionais devem ser classificados para fins de identificar a necessidade de adoção ou manutenção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. Isso aqui já existia no texto anterior, ainda continua existindo aqui no texto que vai entrar em vigência a partir de 26 de maio, só mudou de lugar. E o item que foi incluído foi esse subitem aqui, 1.5.4.4.2.2, que antes não existia, que diz que a organização deve detalhar em documento os critérios das gradações de severidade e probabilidade, os níveis de risco, os critérios de classificação de riscos de tomada de decisão utilizados no gerenciamento de riscos ocupacionais. Ou seja, foi frisado aqui a necessidade da empresa, né, e do profissional elaborador do PGR detalhar essas informações aqui, tanto da gradação, como que chegou na gradação da severidade e da probabilidade, e como que se chegou, né, como que se fez o cruzamento para chegar ao nível de risco, e também quais são os critérios que vão ser utilizados com base em cada nível de risco para as ações e medidas lá do plano de ação do PGR. Por incrível que pareça, isso parece ser bem óbvio, mas era muito comum encontrar PGRs onde não tinha esse detalhamento dessas informações no corpo do documento. Ou então, se tinha, mas não estava muito claro essas informações. Então, por isso que foi incluído esse novo subitem aqui, para dar clareza de que é necessário fazer esse detalhamento dentro do documento sobre como chegou, qual é o critério de gradação da severidade, qual é o critério de probabilidade, como está chegando a esse resultado aqui do nível de risco, e também com base nos níveis de riscos que podem ser encontrados, quais são as medidas que devem ser adotadas no plano de ação. Isso tudo deve estar detalhado, descrito no PGR. Seguindo aqui, temos o item 1.5.4.4.3, que ele continua no item semelhante, só que ele sofreu alteração na versão atual, da versão atual para a versão que vai entrar em vigência, a versão nova. Por isso que ele está em azul aqui no fundo do texto, mas na versão anterior estava informando que a gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência. Até aí, beleza, o novo texto também tem isso, a severidade deve estar estabelecida em razão da magnitude das possíveis consequências das lesões ou agravos à saúde. Pronto, termina aí. Porque na versão antiga, também, além disso, tinha que incluir também o número de trabalhadores possivelmente afetados para poder graduar a severidade do risco, das possíveis lesões daquele risco, ou agravos à saúde daquele risco. Então, foi retirado do novo texto o número de trabalhadores possivelmente afetados aqui para título de gradação da severidade. Se resume apenas a magnitude das possíveis consequências das lesões ou agravos à saúde. Por outro lado, foi incluído esse subitem aqui, esse subtópico que antes não existia, que é o subitem 1.5.4.4.4.1, que diz que para cada perigo identificado, quando existir mais de uma consequência possível,
deve ser selecionado a consequência de maior magnitude. Ou seja, para complementar essa informação acima aqui, ele diz que num risco que tiver mais de uma consequência ou agravo à saúde, você pode colocar todas, ou então você pode incluir apenas aquela consequência de maior magnitude, né? Que é essa consequência que vai ser base para fazer a gradação do nível de risco no PGR. E tem 1.5.4.4.3.1, na versão anterior, que está em vigência até 25 de maio, ele foi retirado no novo texto. Ele dizia que a magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados. Então, esse item, ele não tem mais, ele foi retirado, suprimido da redação do novo texto, que vai entrar em vigência a partir de 26 de maio. Porém, foi incluído mais um subitem, que é o subitem 1.5.4.4.5, que diz que a probabilidade deve ser estabelecida com base na chance de ocorrência das lesões ou agravos à saúde. Isso aqui já existia, por exemplo, na versão anterior, que é o início desse tópico aqui, 1.5.4.4.4, dizia que a gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta, e aí tinha uma lista, que é essa lista que a gente vai ver já já aqui, uma lista com 4 itens que deveriam ser levados em conta, mas isso era abrangente para todas as classes de risco. No novo texto, a gente vai ver que isso foi modificado, né? Então, o texto está semelhante aqui, porém, sofreu alguma alteração, né? Diz que a gradação da probabilidade deve levar em consideração o cumprimento dos requisitos estabelecidos em NR e na legislação aplicável àquele risco. E aí detalha, né, com os subitens que foram incluídos, acrescentados, não existiam na versão anterior, na versão que está vigente até 25 de maio. Então, o primeiro subitem diz que para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde decorrente de perigos físicos, químicos e biológicos, a avaliação deve comparar o perfil de exposição ocupacional com valores de referência, isso aqui para avaliações quantitativas, ou aplicar outros critérios estabelecidos na NR9 e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Então, os critérios que vão ser avaliados para a probabilidade de risco da classe dos físicos, químicos e biológicos vão ser esses critérios aqui. Perfil de exposição ocupacional com valor de referência, caso tenha sido feita a avaliação quantitativa, ou então a aplicação de critérios estabelecidos na NR9 e a eficácia das medidas de prevenção que a empresa já adota, já implementa, tá? Coisa que isso aqui estava descrito, né, de forma mais geral para todas as classes de risco. Então, aqui, a modificação foi grande, talvez essa tenha sido a principal alteração nesse tópico aqui com relação à avaliação de riscos ocupacionais na NR1. O próximo subitem 1.5.4.4.5.3, diz que para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde decorrente de fatores ergonômicos, aqui é a classe dos riscos ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação de risco deve considerar, primeiro, as exigências da atividade de trabalho e cruzar isso com a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Então, são esses dois critérios, no caso, para avaliar a probabilidade de ocorrência de lesões ou agravos à saúde nos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais. Exigência da atividade de trabalho e eficácia das medidas que a empresa já implementa. Por fim, esse tópico aqui que está em laranja foi aquele tópico que eu já mencionei, que já mostrei aqui no texto novo da NR26, que ele apenas trocou de lugar e passou para o meio do texto aqui na versão anterior, na versão atual, né, que vai entrar em vigência a partir de 26 de maio. E o último subitem que foi acrescentado aqui é o subitem 1.5.4.4.5.4, que diz que para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde decorrentes de acidentes, fatores de risco de acidentes, a avaliação de risco deve considerar a exposição do trabalhador ao perigo e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Então, apenas esses dois critérios. Exposição do trabalhador ao perigo e eficácia das medidas que a empresa já implementa. Então, a gente pode dizer que para cada classe de agente de risco, foi estabelecido critérios específicos para avaliar a probabilidade da ocorrência das lesões e agravos à saúde decorrente desses perigos. Para os critérios de físico, químico e biológico é de uma forma, ergonômicos é de outra forma e de acidentes também de outra forma. Coisa que antes estava unificado nos critérios para todas as classes de riscos. Tá? Então, talvez essa tenha sido a maior alteração que sofreu essa revisão última da NR1.
Por fim, é bom trazer essa observação aqui, né, que embora o número de trabalhadores possivelmente afetados deixou de ser considerado na gradação da severidade, como eu mostrei anteriormente, ele passa a ser considerado, nesse novo texto também da redação da NR1, como critério para aumentar a prioridade da ação no plano de ação do PGR. Então, ele saiu de ser um critério para graduar a severidade, mas ele passou, nessa nova redação, a ser considerado, vai ser considerado para aumentar a prioridade da ação no plano de ação. Quanto mais trabalhadores possivelmente afetados, maior prioridade deve ser dado a essa ação no plano de ação do PGR, tá certo? Essa é a observação que eu queria fazer. E, por fim, a conclusão é que, como a gente pode ver aqui na descrição de ponto a ponto desses itens que foram alterados, a CTPP tem buscado, né, diminuir a subjetividade no processo de avaliação de riscos ocupacionais no PGR, além de trazer mais clareza e unidade no entendimento e interpretação da legislação. Isso é muito bom porque diminui essa subjetividade, né, utiliza critérios mais objetivos para diminuir a subjetividade da avaliação por parte dos profissionais que fazem a avaliação de riscos nos ambientes de trabalho, e também vai trazer maior entendimento e clareza na interpretação da legislação. Isso é muito bom para diminuir essas distorções e divergências que a gente encontra aí no nosso dia a dia. Então, é um ponto positivo, essas alterações ocorridas que esse novo texto, nessa nova redação da NR1, traz a partir do dia 26 de maio de 2025. Então, a partir dessa data, todo o PGR que foi elaborado, ele vai ter que seguir a esses novos critérios. E se você ficou com alguma dúvida com relação a esse tema, pode deixar aqui a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo. Inclusive, falando em dúvidas ou perguntas, eu estou lançando um novo quadro que vai se chamar Respondendo aos Inscritos, onde eu vou pegar perguntas e questionamentos interessantes que são deixados nos comentários dos vídeos e vou printar essa pergunta. Essa pergunta eu achar que é interessante e que vai tirar a dúvida de outras pessoas que também possivelmente possam ter essa mesma dúvida, vou printar, vou falar seu nome aqui no vídeo e a sua pergunta vai virar uma das perguntas do vídeo, do quadro Respondendo aos Inscritos, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida, seja com relação a esse tema desse vídeo ou tema relacionado a vídeos passados ou até nos próximos vídeos, deixe a sua dúvida nos comentários, porque se ela for interessante, eu posso printar e você vai ser mencionado aqui no vídeo e a sua dúvida vai virar uma das dúvidas respondidas no quadro Respondendo aos Inscritos. E para enviar a pergunta é bem simples, basta ser inscrito aqui no canal e deixar a sua pergunta aí, uma pergunta interessante, legal, que você acha que vai tirar não só a sua dúvida, mas também a dúvida de outros colegas. E se esse vídeo trouxe alguma informação útil, importante ou interessante para você, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Eu sei que não custa nada para você, mas é muito importante para nós continuarmos trazendo novos conteúdos aqui no canal. É isso aí, abração, sucesso em seus negócios, sucesso em seu trabalho e até o próximo vídeo. Tchau!